Olá pessoal, mais um vídeo do canal História para o Enem. Hoje vamos falar sobre o final da Segunda Guerra Mundial, fazendo um contexto da questão do 43 e 45, né? Então peço por gentileza que se inscrevam no canal e dêem um like no vídeo, isso ajuda a divulgar meu trabalho. Falando primeiramente sobre os objetivos da aula, vamos verificar o avanço dos aliados e a virada no rumo da Segunda Guerra Mundial. Também compreender os elementos finais da Segunda Guerra. Esse é o mapa da Europa na Segunda Guerra, né? Vocês podem ver que a Alemanha acabou anexando alguns territórios, como a Morávia, a Tchecoslováquia e a parte do leste europeu. Então, nos primeiros anos da guerra, a Alemanha ocupou vários países. Você sabe qual é o nome deles, e a partir do fim de 41, os Estados Unidos entraram na guerra. Qual motivo levou a sua entrada no conflito? Os países ocupados pela Alemanha foram França, Polônia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Hungria, Áustria, entre outros. A entrada dos Estados Unidos na guerra foi motivada pelo ataque japonês à base de Pearl Harbor no Oceano Pacífico. Uma das cenas mais famosas do final da Segunda Guerra foi a questão de um soldado soviético agitando a bandeira do seu país sobre Berlim, na capital da Alemanha, né? No caso, essa foto foi tirada no Reichstag, que era o parlamento alemão. Então, o significado dessa foto simboliza, né, a vitória de uma longa batalha de vários anos que resultou na vitória dos aliados, como era o caso da União Soviética. O dia da vitória é comemorado no dia 9 de maio, né, nos países que ganharam a guerra, no caso Moscou. O fim da Segunda Guerra atualmente é comemorado em muitos países. Essa guerra deixou marcas profundas no mundo contemporâneo, dentre elas o mapa geopolítico, né, da Europa, e também principalmente a formação da ONU, que é um dos instrumentos, uma das instituições que são derivadas da Segunda Guerra Mundial. Você também tem, além disso, né, no caso da ofensiva dos aliados, a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos, que acabou dando um impulso para os aliados, principalmente porque a Inglaterra e a França não poderiam lutar juntos, sozinhos, né? Então outros países acabaram tendo uma importância bastante grande, né, nesse conflito. A gente também tem uma mudança de rumo da guerra a partir do momento que ficou favorável aos aliados, principalmente a partir de 42. Houve a Batalha de Stalingrado, que foi usada a tática da terra arrasada pelos soviéticos, né, que tinham se fechado em torno de Moscou e conseguiram segurar os alemães até inverno. A estratégia nazista acabou dando errado, né, porque eles acabaram perdendo. A estratégia nazista foi atacar Stalingrado nas margens do rio Volga, só que a ofensiva acabou começando em junho de 42, e em novembro os alemães já tinham entrado na cidade. Mas isso acabou dando errado, principalmente pela estratégia de ter atacado a Rússia durante o inverno, né? Essa batalha de Stalingrado, ela foi uma das maiores da Segunda Guerra Mundial. Ela durou de novembro de 42 a fevereiro de 43. Por causa dessa vitória, os soviéticos passaram um ataque e obrigaram os nazistas a marchar de volta para a Alemanha. Essa é uma foto do Exército Vermelho num telhado em Stalingrado. Além disso, outra ofensiva nazista foi em Kursk, né, em 43, barrada pelos soviéticos. Foi uma das batalhas de tanques, uma das maiores batalhas da história, né? No contra-ataque, os nazistas acabaram tomando os países ocupados, os soviéticos foram tomando os países ocupados pelos nazistas, e as derrotas alemãs passaram a ser constantes. Houve também uma ofensiva na África e na Ásia. No caso, houveram várias batalhas em alto mar, principalmente no caso da Batalha de Midway, que os Estados Unidos acabou vencendo o Japão e assumindo a ofensiva na guerra.
e as tropas inglesas e americanas partiram para a contraofensiva na Ásia. Outra parte também foi no caso do norte da África, né, que houveram várias batalhas entre o eixo e os aliados, e houveram várias derrotas, principalmente dos italianos, que acabaram perdendo várias batalhas e tiveram um desempenho fraco durante a Segunda Guerra. Como eu comentei, né, houve a rendição da Itália. Em 43 os aliados invadiram a Itália, Mussolini acabou renunciando e foi preso, e um novo governo assinou um acordo de paz com os aliados. Por causa do desempenho ruim da Itália, a Itália acabou perdendo, e o Mussolini, né, acabou fugindo com a ajuda dos alemães e organizou um governo fascista no norte da Itália. Porém, ele acabou sendo capturado pela resistência italiana, que eram os partigiani, condenado e morto em 28 de abril de 45. E essa é uma foto do grupo de partigiani em 44. O dia D foi uma das batalhas, uma das operações mais importantes da Segunda Guerra. Ela consistiu no desembarque de tropas na Normandia, no noroeste da França, no dia 6 de junho de 44. Após a libertação da Itália com a derrota dos alemães, os soviéticos no leste e os aliados abriram uma frente de luta contra os alemães. Isso fez com que foi uma das maiores operações de desembarque de tropas na guerra, que fez com que a França acabasse sendo recuperada no território ao norte e houvesse um avanço aliado. Alguns meses depois, os alemães acabaram perdendo o território, né? No caso, Berlim acabou sendo bombardeada diariamente. No dia 25 de abril, a União Soviética invadiu Berlim, e no dia 30 de abril, diante da derrota, né, iminente, Hitler e Eva Braun acabaram se suicidando. E também, no caso do dia 8 de maio, os alemães acabaram assinando uma rendição, no caso o governo provisório. Isso fez com que acabasse a guerra na Europa, mas não acabou a guerra no mundo, né? No caso, vocês veem um jornal, né, com uma manchete falando sobre a morte do Hitler e a rendição alemã, mas os japoneses não aceitaram a derrota. Houve, no caso do Japão, os ataques, as bombas atômicas de Nagasaki e Hiroshima. E isso acabou, ainda houveram várias batalhas, né, que fez com que o Japão acabasse assinando a rendição alguns meses depois, né? E então, fazendo uma retomada do que falamos na aula, a Alemanha acabou sofrendo uma primeira grande derrota em Stalingrado em 43, e a partir daí teve derrotas sucessivas. Os aliados tomaram a liderança das ações a partir de 43, e a Itália se rendeu em 43, né? No caso, os alemães acabaram se rendendo em 45, após várias batalhas não vitoriosas para a Alemanha.